Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E você sabe que o programa que você vai estar assistindo pela televisão, ele passa ao mesmo tempo lá pelo Facebook, na internet. Se você não quiser ver pela televisão, você vê pelo Facebook na tela do computador. E daqui uma semana, ou seja, na semana seguinte ao programa ter ido ao ar, ele é colocado na página que eu mesmo administro, que é a página no YouTube, Programa Mercado Futuro. E lá fica, todos os programas ficam lá, você pode consultar, é um grande arquivo das entrevistas que eu faço aqui no programa Mercado Futuro. E não deixe de dar o seu cliquezinho de gostei, né, de like, no canal no YouTube de da Bolsa, que também eu que faço. Bem, o assunto para mim hoje é novo, porque eu não conheço bem lá onde acontece a cena de qual eu vou falar hoje, vou conversar hoje. É o setor de energia, bioenergia, energia de um modo geral, no Mato Grosso do Sul, estado que hospeda a matriz deste SBA, Sistema Brasileiro de Agronegócio. Eu vou conversar hoje com o presidente da Biosul. A Biosul é a Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul. Roberto Holanda. E eu não sei como é que funciona, como é que é o setor lá. Por isso o Roberto está aqui, a quem eu agradeço a presença, e para ele contar para a gente um pouco o que é a bioenergia lá no Mato Grosso do Sul. Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e prazer contar sobre essa história que é tão bacana do nosso setor lá no Mato Grosso do Sul, adiantando que eu já dei o like lá no seu canal do YouTube. Muito obrigado. Muito bem. O Mato Grosso do Sul sempre foi um produtor discreto no setor de cana-de-açúcar. Ele teve lá atrás, na época do Proálcool, teve algumas usinas que se instalaram lá, mas muito discreto. A partir da década passada, onde houve um grande crescimento do setor no país como um todo, o país quase dobra de tamanho. O Mato Grosso do Sul, Goiás e alguma coisa do Triângulo Mineiro foram consideradas a nova fronteira da bioenergia no Brasil. E assim foi. O Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais cresceu. Por que isso? Porque primeiro tem uma topografia boa, nós temos um clima razoavelmente bom, que chama, é um nome feio, as condições edafoclimáticas. O nome é feio. E tem uma estrutura fundiária interessante, ou seja, quem tem projeto de crescer muito, o pessoal diz que granja lá é a partir de 1.000 hectares. Então, você tem uma estrutura fundiária que permite esse crescimento. Então, eu vou dizer, quando eu cheguei lá no Mato Grosso do Sul, há 10 anos, eu fui de Pernambuco para lá onde a gente exatamente criou esse modelo de representação institucional profissional, eu não sou produtor, eu cuido apenas da entidade, nós processávamos 14 milhões de toneladas de cana, isso foi na safra 2008-2009. Hoje nós processamos 47, já chegamos a processar 50 milhões de toneladas de cana, um crescimento aí bastante expressivo. Toda a cana produzida lá. Toda a cana produzida no estado. E a base é cana-de-açúcar, não tem outros produtos? A base é cana-de-açúcar. Existe uma tendência recente, você está muito bem informado, você fala que não, mas você está muito bem informado, de que a gente use o milho também como base para a produção. Chama as usinas flex. Agora não são só os carros que vão ser flex, as usinas flex. Isso é uma tendência muito importante, começou no Mato Grosso. O que acontece? Com a proximidade logística dos grandes centros produtores de milho, Mato Grosso do Sul, Goiás, você tem condição de comprar milho num preço competitivo bastante, para que você possa, junto da linha de cana, você colocar também uma linha de produção de milho. A grande parte da indústria do processamento já está lá, já está pronto. Então você usa o milho. Isso é uma coisa muito bom, porque racionaliza a nossa produção, tá certo? A cana tem entre safra, você compra milho você pode estocar, a cana não, então você, nas paradas da usina, você pode meter milho e aí a usina vai ter um aproveitamento muito maior. Então isso já começou a ser feito, Mato Grosso e Goiás já tem unidades flex,
E tem as puras também. Tem a né? Pura também, no Mato Grosso do Sul, inaugurou uma agora, a Pura, eu devo ir conhecê-la em breve. Mas essa é uma tendência muito forte. Nossas associadas lá no Mato Grosso do Sul já estão bastante de olho nisso, já tem projetos, assim, eu acredito que logo, logo a gente começa a ter algum investimento nessa área. Porque tem uma que eu acho, não sei como é que trabalha a cabeça de um dono de usina, mas você tem algumas contas que é muito fácil de fazer. De todo o milho que o Brasil produz, ele consome 70% aproximadamente. 30% é exportado e agora é um mercado importante para o Brasil. Mas se você começa a fazer conta, esse milho está onde? Tudo bem, o Paraná é um grande produtor de milho, mas o Mato Grosso do Sul também, o Mato Grosso e o Goiás também são. Então é uma questão, tanto até que se fala em... O milho tem uma importância tão grande, eu não estou defendendo o milho, eu acho que a cana é o grande... Foi o grande salto tecnológico brasileiro em termos de energia. Mas tem alternativas. Hoje, quando você fala em energia, né, Roberto? Eu não sei lá no Mato Grosso do Sul, por isso eu posso te perguntar. Mas aqui há muito tempo já, as usinas de cana começaram a produzir energia para elas usarem. Agora já tem energia que elas botam na rede. A usina é uma fonte de energia inesgotável. No Mato Grosso do Sul é assim, né? Isso é sensacional. Não é assim? É verdade, até porque a gente tem muita usina nova. Como eu te falei, o grande salto de produção no Mato Grosso do Sul é muito recente, já chegou muita usina nova. Houve uma grande mudança de paradigma da nossa produção. A gente, há coisa de 4 décadas, a gente já usa o bagaço da cana para produzir energia e vapor para o nosso processo industrial. Mas aí teve lá no 2000, você lembra do apagão. Foi um momento complicado e isso chamou a atenção para que a gente podia sofisticar o nosso processo de produção de bioeletricidade, que é uma energia limpa, tá certo? Ela é tão limpa, um pouco mais limpa do que a hidrelétrica, até porque os gases da chaminé que deviam sair pela chaminé, eles são filtrados, são lavados, então o que tem de cinza fica retido e vai para o campo em forma de fertilizante, de biofertilizante. Então, a gente começou a fazer isso. Então, as usinas investiram em caldeiras melhores, mais eficientes, turbinas também mais eficientes. Todo o processo, o balanço térmico das indústrias foi alterado, de forma que a gente conseguiu fazer disso um produto, não é mais subproduto. Até a palha da cana a gente começa a trazer para dentro da indústria para aumentar a biomassa para poder gerar mais energia. Um dado curioso que você falou, a realidade disso é tão forte, hoje o Mato Grosso do Sul, nós já injetamos, só o nosso setor, tá certo, o setor sucroenergético de lá, nós injetamos no sistema integrado nacional mais do que todo o consumo residencial do estado todo. Então, e a tendência é que a gente consiga exportar em breve mais do que todo o consumo geral do estado. Então, assim, é um volume significativo de energia limpa que a gente está mandando, e isso é muito importante. Se você for ver que a base de geração de energia, quanto tempo leva para fazer uma termoelétrica, que é grande, que às vezes é longe? As usinas estão aqui, o setor está perto dos grandes centros de demanda de energia, as usinas são descentralizadas, então uma usina se constrói muito rápido e está produzindo quase o ano todo. Com a salva de bagaço você consegue reduzir o que se chama de entre-safra. Então é uma grande alternativa para o país em termos de... Independente de seu setor, não, isso não falei com você antes aqui de começar o programa, o setor que tem tomado uma surra do governo, agora parece que melhorou um pouco, mas parece que o governo está totalmente contrário a um projeto que é um projeto que a gente conhece, a caixa preta, a tecnologia. Nós vamos a um intervalinho, já voltamos já. Muito bem. Eu converso com o Roberto Holanda, presidente da Biosul. Para quem não sabe, é a Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul. Até já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é muito legal, porque o Brasil com esse negócio antigamente era o Proálcool, né? Começou com o Proálcool. O Roberto Holanda, presidente da Biosul, até falou no Proálcool. Mas uma usina de álcool, ela produz açúcar, óbvio, né? O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar. Produz etanol, todo mundo sabe o sucesso dos carros flex, etc. Produz, ou seja, ela produz combustível para ela usar, ela mesmo se quiser, nos caminhões dela, acho que pode.
produz energia com bagaço de cana e tal, faz a caldeira funcionar, bota energia na rede. E uma coisa que o Roberto não falou ainda, aqui tem um centro de pesquisa de cana, CPC, alguma coisa assim. A última vez que eu estive lá, eu me mostraram pesquisa com bagaço de cana, resíduo de cana, para fazer embalagem biodegradável. Falar desse assunto é interminável, né? Porque tem muita coisa. Eu, no intervalo, entreguei minha idade aqui para o Roberto Holanda, dizendo que é uma das primeiras reportagens que eu fiz de cana-de-açúcar em São Paulo, é que ela produzia um terrível poluidor chamado vinhaça. Depois, alguns aninhos depois, descobriu-se que a vinhaça é um excelente adubo, se usa a própria vinhaça para adubar cana, não é isso? Verdade. O nosso processo é muito sustentável. A gente, como eu te disse, até a fumaça que sairia da chaminé, a gente limpa ela para que saia, para que não polua. A vinhaça é outra coisa, a gente coloca no campo, e isso tudo com lei, com legislação, com fiscalização, com monitoramento, porque assim, o maior interessado em manter o solo, em manter as condições boas, somos nós mesmos. Então, o nosso processo é muito interessante. E o CTC, que você falou bem, né, é importante dizer, apesar da soja e o milho estarem mais avançados em pesquisa genética, essas coisas, a gente tem muita coisa boa. A usina hoje produz o etanol, o açúcar e a bioeletricidade, mas existe uma tendência que a gente vire uma biorefinaria. A gente vai produzir etanol a partir da celulose, a partir do bagaço da cana. Então existem novas tecnologias, a gente vai fazer biogás para usar aí sim nos caminhões e na nossa frota. Então a gente pode, a partir de um processo com a própria vinhaça, a gente pode ter mais produtos na nossa linha. Mas eu vou me permitir, você falou agora no bloco anterior, de uma coisa que a gente sofreu muito exatamente com política pública. Ou desgoverno, chame como E aí quiser. eu não resisto, eu vou voltar com o assunto, se você me permite. Como bom pernambucano, Pernambuco é um estado, meus amigos de Fortaleza vão ficar bravos comigo, mas Pernambuco é o estado líder no Nordeste. É uma briga, vai. O Arley Medina, que é meu sobrinho, é diretor do Povo do Ceará. Se ele estiver vendo, vai ficar meio bravo comigo. Mas depois dá um jeito, fala aí. Não sou eu que vou te dizer nisso, mas Eu imagino que não. O que aconteceu, e aí a gente vai assim, acho que meu papel como representante, assim, eu fico muito tranquilo para falar, assim, não tem nenhum viés político, né? Acho que a gente tem que ser a favor quando o governo ajuda, falar quando o governo prejudica, independente de partido ou não. Mas o que aconteceu foi que no governo federal passado, houve uma catástrofe no nosso setor. O setor que teve um problema de cotação de açúcar, o que a gente chama de tempestade perfeita, entendeu? O governo resolveu segurar a inflação através de segurar o preço da gasolina, de forma artificial. Isso nunca funcionou. Quem é economista entende, isso nunca funcionou, nem ia funcionar. O que aconteceu? A Petrobras comprava gasolina lá fora e vendia aqui dentro mais barato. Então isso era na veia, né? Prejuízo na veia. Então isso quebrou 80 usinas, mais de 100 mil empregos viraram fumaça. A Petrobras entrou num momento muito ruim. Então o setor enfrentou uma das maiores crises da sua história, se não a maior. Hoje nós estamos muito animados, porque assim, o empresário, para investir, você falou também no empresário, precisa de previsibilidade, precisa de estabilidade. Qual é o nosso papel? O que é que a sociedade quer da gente? Então, e aí é muito bom estar aqui na B3, o governo federal desenvolveu, através do Ministério das Minas e Energia, um programa revolucionário muito bom chamado Renova Bio. Sim. Que é a mistura, né? Não, assim, a mistura a gente já tem, mas agora assim, o que é que a gente quer para frente? O Brasil assumiu, lá na COP21 e nas seguintes, um compromisso de descarbonização da sua matriz, ou seja, a gente já é uma potência verde, a gente vai ficar mais sustentável ainda. Então o Brasil tem o compromisso de reduzir a emissão de carbono através do quê? Do aumento do uso dos biocombustíveis. Combinou isso com o mundo, né? Combinou com o planeta. Com o mundo todo. Então o Brasil assumiu compromissos muito, muito firmes, muito, muito importantes.
E através dos biodiesels, dos biocombustíveis, será a estratégia brasileira. O etanol, biodiesel, bioquerosene da aviação, biogás. Então são instrumentos que vão ajudar o Brasil a ser assim. E aí o governo, através do Ministério das Minas e Energia, criou esse programa chamado RenovaBio, e que é o quê? Ele estabelece metas. Então, a unidade, digamos, a usina vende o etanol e tem o volume vendido mais um fator. O que diz esse fator? Quanto mais eficiente a usina for, ela tem um fator maior. Então, vendeu, ela ganha um título, um certificado que vem para a Bolsa, que vai ser negociado em Bolsa, independente do etanol. Então, a usina vende etanol, quanto mais eficiente ela for, mais certificado ela ganha e ela põe na Bolsa. As distribuidoras de combustíveis, que é quem compra o nosso combustível e fazem todo esse processo de distribuição pelo país todo, já que a gente não produz etanol no Brasil todo, nem biodiesel, as distribuidoras vão ter metas individuais de redução também. Por exemplo, uma distribuidora X, o que ela vendeu no ano passado significou a emissão de tantas toneladas de CO2. Agora a meta dela vai se reduzir X%. O Brasil já definiu suas metas, 10,1% até 2028. Então, ela vai ter, isso é gradual, escalonado. Então, ela vai ter a meta de comprovar a redução de tanto, X toneladas. Aí ela tem que vir na Bolsa comprar. Se ela não fizer, ela tem que vir comprar o título. Exatamente, isso vai ter fiscalizado, vai ter certificação, empresas idôneas fazendo isso. Então, isso é um processo que não é subsídio, não é imposto, é um processo de mercado e que ele empurra o produtor para uma maior eficiência. Quanto mais eficiente, mais certificado ele ganha. Então, isso no médio prazo empurra para uma maior eficiência e dá o quê? Planejamento de longo prazo, que é o que o investidor precisa. Nesse contexto, a gente quase que precisa dobrar o tamanho do setor de biocombustível no Brasil, de forma sustentada e planejada. Esse programa, está sendo, o mundo todo está olhando que o Brasil conseguiu desenvolver. Isso dá muito orgulho para a gente de ver que isso está sendo copiado. Então, assim, o pessoal que desenvolveu brilhantemente esse programa aqui no Brasil está sendo convidado para a Índia, para a Holanda, para os Estados Unidos, para o Canadá, para dizer o que foi que a gente criou. Isso é muito legal. Não, e é um programa, hoje em dia, até hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Assim, já vamos para o segundo intervalo, mas assim como isso que você está dizendo, quer dizer, uma produção mais limpa, de conseguir agregar para a produção e tal, vale inclusive para coisa de alimento. Hoje em dia é comum você ver no mercado as pessoas lendo etiqueta, isso é carne de boi, é de vaca, é criado confinado, as pessoas estão mais exigentes. Então essa coisa de produzir, digamos, de uma maneira limpa, não é uma questão de escolha, vai ter que ser, tem que fazer. Vocês talvez estão um pouco mais adiantados, só isso. Vamos ao intervalo, eu volto já. Até já, gente. Ok, estamos de volta, é o último bloco desse programa. Eu converso com o presidente da Biosul. A Biosul é a Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul, terra deste canal, diga-se de passagem, é o Roberto Holanda. E ele está fazendo um desenho interessante. Eu particularmente conhecia pouco sobre o setor energético aí de bioenergia do Mato Grosso do Sul. Tem duas coisas que eu queria que você pontilhasse aí, opinasse. Uma que eu acho que ajudou a atrapalhar bem o setor aí esse ano foi a tal greve dos caminhoneiros, né? E outra coisa que também tem se falado muito, eu acho que nas suas reuniões lá na Biosul, esse assunto deve ser mais do que ventilado, é a história do produtor de etanol poder vender diretamente o seu produto. Sim. Passar a distribuidora. Eu não sei como é que os lobbies vão se entender aí, mas eu queria te ouvir. Não, é interessante. A greve dos caminhoneiros, e aí eu não entro nem na questão do mérito, mas é muito interessante você ver que a sociedade, num primeiro momento, apoiava de maneira bastante intensa a greve e, ao mesmo tempo, ia contra as consequências da greve. Né? Acho que está na hora da gente ter frieza, ter tranquilidade para não onerar o país como um todo. Assim, as perdas no nosso estado foram... A gente pensa que não, mas assim,
todas as usinas chegaram a parar. A gente fez um esforço muito grande, o governo do estado precisou ajudar a gente com escolta e tudo, para que os efeitos fossem menos sentidos. Ainda assim, em termos não só de perda de faturamento, de entrega de produto, como perda de entrada de matéria-prima, você faz uma conta simplista, vamos lá, mas é quase meio bilhão de reais que você... não é que você perdeu, mas você deixou de circular na economia. Isso é muito ruim. Sobretudo para o governo do Estado. É péssimo. Então, assim, acho que tem que tomar muito cuidado e é importante ver a importância da comunicação, a importância de gente que nem você, que está levando isso para a sociedade, para dizer assim, peraí, quem vai pagar essa conta? Vamos prestar atenção para ver o que acontece. Essa tabela de frete é um negócio que é perigosíssimo, né? Para o nosso país, para o nosso setor. Né? Acho que para o país como um todo. Não, então, eu não quero falar disso, mas a comercialização de soja está parada por causa dessa tabela, mas enfim. Pois é. Vamos falar da parte boa do bio. E aí surgiu também esse assunto da venda direta. Exatamente, no ambiente dessa crise, por que a usina, por que o etanol passeia, vai longe, volta, não sei. E que dá para reduzir o preço. Vamos lá, eu acho que nosso produto é vendido em razão da competitividade, tá certo? Eu preciso ser competitivo com a gasolina. Então, qualquer iniciativa em prol da competitividade nos interessa e muito. No entanto, tem que ter muita calma. Porque está sendo prometida uma redução de preço para a sociedade, então o pessoal fala, não, vai reduzir 10%, 20% do preço. E vamos lá. Uma estrutura de venda de uma usina, a usina não está preparada para vender para o varejo. É complicado mesmo. Eu falei com um associado meu e ele falava, o departamento comercial da nossa usina tem uma pessoa que sou eu. Mês passado eu vendi para 4 clientes. As cargas dos caminhões, os caminhões são de 45, 60 mil litros. Imagine se você for vender para posto, que você tem que aumentar a sua base de clientes para 2 mil clientes. Você não vai receber com a mesma velocidade, você vai ter que ter um capital de girozinho para financiar esse prazo, você vai ter alguma inadimplência ou não. Não estou falando mal do posto, não, pelo amor de Deus, mas assim, é natural. O negócio de varejo é diferente do negócio mais atacado. Então, assim, e a distribuição, a logística, o poder de barganha que um cara especialista em distribuição e logística, que é a distribuidora, ele compra a logística muito mais barato. Ele tem um volume muito maior, né? Fora que tem regiões do Brasil que não são produtores, como eu falei agora há pouco. Sim. Então, assim, é outro business, é outro negócio e, pelas contas que eu tenho feito, eu não estou vendo resultado para o consumidor. Pelo contrário, a gente pode... Eu acho que isso aí pode ter vindo à baila, eu não sei, Roberto, você é mais ligado que eu nisso aí, mas enfim... Aqui em São Paulo nós temos um exemplo de uma que começou como usina, hoje é uma distribuidora, Sim. Tem linha de ferro, tem transporte, que é a Cosan, a Raizen, não é isso? Raizen. Mas ela se juntou com uma distribuidora holandesa, tem experiência em distribuição, que é a Shell, não é isso? É um outro business, o que o Roberto está dizendo aqui é verdade, é um outro negócio. E é muito importante, você cita o exemplo aí do exemplo de um produtor em grande escala, mas qualquer produtor pode. Qualquer usina que quiser fazer essa experiência, que acha que tem vocação para isso, ela pode, ela monta uma distribuidora. Eu tenho um caso também de usinas pequenas, grupos menores, que fizeram isso, montaram uma distribuidora e estão lá vendendo. Tem distribuidora, tem posto. Então, assim, não é que seja proibido, isso pode acontecer. O que é muito ruim é que o consumidor... Você olha um assunto, você não tem a expertise. Sim. E eu digo, para quem não entende do negócio, parece vantajoso. Eu já tive que falar com um monte de gente que o pessoal, Roberto, um negócio bom que está acontecendo. Calma, não pode ser que não seja bom. Vamos avançar. É um assunto que tem que ser debatido, tem que ser discutido, você pode evoluir de uma ou outra maneira, mas tem que ser debatido com muita calma e sem vender nada errado. Vender informação errada e vender uma promessa que no final das contas não acontece. Tem um negócio que não sei se você falou, mas é curioso. Por exemplo, quem conhece melhor um produtor, um empresário rural? Normalmente são as cooperativas. Por que as cooperativas? Porque ela tem um cadastro que os bancos sonham em ter. Ela conhece o pai, o filho, o neto, ela conhece todo mundo. É o melhor cadastro do mundo. Quando você tem 2 mil clientes,
os riscos aumentam, né? Não tem alternativa. Só para concluir, nosso tempo está acabando já do programa. Essa história que você me falou do business e tal, é curioso, porque hoje temos outras formas de distribuição, mas a televisão tradicional, aquela que a gente conhece, as pessoas acham, não, televisão, o equipamento é caro, a luz é não sei o quê. Quando o segredo da televisão, só para usar o teu exemplo aí, o segredo da televisão tradicional era a distribuição, né? Sim, lógico. Não era quem estava na frente da tela ou atrás da câmera, não era isso. Hoje não, você tem redes e a distribuição hoje está fantástica. Mas antigamente um cara se metia a fazer televisão, por isso quebrava a cara. Porque o segredo não era produzir, era distribuir. Talvez seja por aí que também essa questão. A sua metáfora é perfeita. Mas, de uma maneira geral, em relação ao setor aí, eu acho que você deve estar otimista, porque mais do que bater, não vão bater, né? Nós temos 1 minuto de programa só. Eu sou um cara do copo acho que meio agora cheio, só pode né? melhorar, né? Eu sou um cara do copo meio cheio. Então, tá A gente vem de uma situação muito complicada e eu olho para frente. O mercado de açúcar está complicado e tudo, mas é o que a pessoa disse, o mercado de açúcar está com a cotação tão baixa que daqui para lá só pode melhorar, só pode subir. Então, e temos o RenovaBio, que acho que é um horizonte bom para o nosso setor. Eu vejo eu vejo sim com otimismo no nosso setor. Roberto Holanda, eu esqueci de perguntar o que era, qual era, você é formado do que? Você é administrador? Eu sou administrador. Ele é administrador, mas é de origem. A família Holanda é uma família enorme lá no Pernambuco, lá no Nordeste. Pernambuco. E ele vem de uma região de açúcar e álcool. Ele falou que veio aqui para Biosul, mas ele é de uma família que seguramente alguém tinha o canavial, alguma coisa por ali. Lá no bisavô tinha. Pois é. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Gostei da conversa. Vindo a São Paulo, eu estando aqui, vamos conversar. Claro, vai ser um prazer sempre. Eu que agradeço. Uma ótima oportunidade e um ótimo papo. E sucesso lá na Biosul. Muito obrigado aqui também. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção e até lá. Tchau.